Olá! Hoje vamos falar sobre ser irresistível. Como ser irresistível? Que dicas que as pessoas dão? O que essas dicas querem dizer? Como é que a gente aplica essas dicas aí na prática? E como é a pessoa que tem esse objetivo de ser irresistível? Vamos analisar hoje essa necessidade por vários ângulos para a gente sentir aí o quanto que encaixa na vida da gente. Então, será que existe mesmo uma pessoa, um estilo, uma abordagem, um jeito de ser que vai ser irresistível para todo mundo? Que todo mundo vai se encantar? Porque quando a gente fala essa palavra irresistível, a gente já imagina aquela pessoa que vai chegar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa e ela será irresistível. Mas será que isso existe? Não tem uma expectativa do outro lado, desejos, ambições, vontades, valores, que de repente não vai bater com aquilo que você está apresentando, ou que essa pessoa está apresentando, e que mesmo que a maioria ache interessante, né? Mas será que a maioria também está certa? E aí uma pessoa que se treina para ser irresistível, ela se treinou, ela estudou e ela falou, não, é desse jeito, uma pessoa irresistível faz essas coisas, usa essas roupas, tem esses trejeitos, fala esse tipo de coisa, enfim, ela se treinou. Será que ela consegue manter isso para sempre? Será que em algum momento essa construção artificial não vai desmoronar e ela não vai ficar estressada? Ela vai falar, cansei de estar seguindo uma lista aqui de regras para me tornar irresistível, eu não sou essa pessoa. Então, em primeiro lugar, ele precisa ser, né, do que criar uma casca de aparência, de beleza, de roupa, de o que dizem aí que você vai ser irresistível se usar aquilo. E o mais importante nessa história toda, acho que já vai ser um tapa logo de cara, mas por que você quer ser uma pessoa irresistível? Não que eu esteja criticando, eu não acho nada ruim por si só, mas interessante a gente entender o porquê das coisas, de onde que vem. O que aconteceria na sua vida se você descobrisse que tem um bando de gente aí que não te considera irresistível, não te considera atraente. Isso te desmorona aqui dentro, te faz sentir uma pessoa com menos valor, com menos espaço no mundo. Por quê? O que na tua história de vida te fez chegar nesse ponto, nessa conclusão de que ser irresistível é a solução para alguma coisa? Ser irresistível me dá a impressão que tem alguma coisa para ser compensada, alguma coisa que aconteceu, algumas rejeições que precisam ser superadas, que precisam ser entendidas, né? Porque não parece alguma coisa assim de vingança com a humanidade? Eu vou ser irresistível e todo mundo que me rejeitou vai pagar por isso, vai ver o que perdeu. Ou então, aqueles até que pensam em me rejeitar já vão se arrepender antes, porque na hora que eu chegar do meu jeitão irresistível, ela vai ver que, nossa, tava pensando em rejeitar, mas olha que bobagem que eu ia fazer. Ou então aquela sensação de que eu é que vou escolher as pessoas, eu vou ser irresistível, eu é que vou dizer quem é que vai ficar na minha vida, quem é que vai conviver comigo, eu não vou ser mais escolhido, eu não vou mais aceitar restos, eu vou escolher. Não parece um pouquinho de vingança com esse lado emocional interno, mas me parece que tem um quê de briga interna. Então, de uma forma mais honesta, pensando o que seria uma pessoa irresistível, eu diria que irresistível é aquele que vai ao encontro das expectativas da outra pessoa. E aí vai depender de quem é essa outra pessoa que está aí na tua frente. Você pode ser muito irresistível para um, mas totalmente nada irresistível para outra pessoa. Por exemplo, se o outro admira pessoas que são falantes, que são extrovertidas, e você é assim, então bateu, deu match, a pessoa vai te achar bacana, vai te admirar. Mas se o outro prefere uma pessoa mais compenetrada, então pode ser que não vai ser você a pessoa que ela vai se encantar. A menos que tenha outras características que compense, a menos que na hora que tiver ali se relacionando com a pessoa, conversando, falando, você faça colocações que para ela fazem muito sentido, que para ela são bastante verdadeiras. Por exemplo, sua posição política, sei lá, até seu time de futebol, as coisas que você gosta, seus hobbies, e a pessoa fala, nossa, ela não tinha inicialmente aquele estilo que eu achei legal, mas agora conversando tem muita coisa aqui que eu acho muito interessante. Então você pode ir acabar se tornando irresistível aos poucos conforme a pessoa vai te conhecendo, né?
E é por isso, justamente por ter essa contrapartida, que por mais que a gente tenha um ideal de uma pessoa irresistível, sempre vai ter o outro lado da história. Então, vou passar uma lista das dicas que eu encontrei aqui caçando pela internet e até do senso comum do que é ser uma pessoa irresistível, vamos tentar entender cada uma delas. A primeira fala da confiança. É uma postura de corpo bem bacana, um contato visual com quem você está falando, falar com segurança, a pessoa que acredita em si mesmo. E daí o primeiro passo, você percebe que não adianta alguém virar para você e falar assim, acredite em você mesmo. Isso não é uma coisa que você decide, que você fala assim, preciso acreditar em mim, então a partir de hoje estou acreditando em mim. Você precisa de realmente ter aquilo como verdade interna, você precisa de reelaborar o porquê que você não acredita em você, o porquê se você se coloca de uma forma insegura, o porquê que você fala titubeando, você fala repensando, achando que aquilo está errado, que não está bom, por que você não acredita em você, da onde que isso vem, qual é o seu histórico, qual a sua construção, enfim. Mas de todo jeito, vai que você conseguiu essa confiança. Não vai ter sempre alguém que vai te chamar de arrogante, que vai falar, olha aquela pessoa toda empinada, toda se achando. Vai ter, desculpa, sinto muito, não vai dar para agradar todo mundo. Mas pode ser que você seja irresistível para um grupo de pessoas, um grande grupo, pode ser. Tem, pelo senso comum que a gente ouve falar, confiança, a postura confiante, muito mais do que até a verdadeira confiança, mas a postura, a aparência confiante, é uma coisa encantadora. Segundo item que eu achei é autenticidade. Seja você mesmo, né? As pessoas gostam de conhecer, de saber que você é genuíno. E normalmente as pessoas, elas só sabem que você não é genuíno quando pega a contradição, quando pega uma mentira, quando percebe que você fala uma coisa com um tom de voz que, né, já já dando risada, já desmerecendo o que você mesmo está falando, né? Mas ainda assim, né? Mesmo você sendo verdadeiro, não, eu sou verdadeiro, eu sou aquela pessoa que aí também tem um pouco desse risco, né? A pessoa que fala assim, não, eu sou verdadeira, eu falo o que eu penso, a pessoa está sendo agressiva, ela está se acreditando verdadeira, mas a postura dela é de afrontar as outras pessoas. E ainda assim, né? Ou por isso mesmo, vai ter pessoas que não vão gostar dessa postura. Bom senso de humor, essa aí também é um clássico, né? Uma pessoa que você, quando você ri junto com as pessoas, quando você consegue levar a vida de uma forma mais leve, isso encanta, atrai as pessoas, colocam elas na tua, quando você ri junto com a pessoa. Só que sempre tem aquele que interpreta o bem-humorado como engraçadinho. Agora, o que eu digo com relação ao bom humor é qualquer humor conecta as pessoas. Momentos de muita alegria, de muito riso, conecta. Momentos muito tristes também, quando você está junto de uma pessoa no momento. Tinha até um autor que falava, se quer conquistar alguém, leva para andar de montanha-russa, porque aquela carga de adrenalina, de energia, de um estado de humor bastante forte, conecta as pessoas. Então, o bom humor é um deles. O outro, escute atentamente, prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, mostrar interesse, fazer perguntas sobre o que ela está falando, demonstrar que você quer mesmo ouvir. Normalmente isso demonstra consideração, demonstra empatia e pode ser bastante encantador, bastante irresistível. Só que você já ouviu falar daquelas pessoas que falam mais de si mesmo do que gostariam, se abre, tá falando tudo para uma pessoa que mal conhece, depois se arrepende e bobear, joga a culpa na outra pessoa, fala, mas ficou fazendo pergunta, né? E eu não consegui não responder. Então, de vez em quando dá certo, pode ser que a maioria das vezes dá certo, mas tem vezes que não vai dar certo. Outro item, mantenha uma boa higiene, cuidado pessoal, aí entra, use roupa bonita, use roupa da moda, use aquelas coisas mais chamativas, as coisas mais interessantes, causa uma boa impressão? Pode ser que sim, mas pode ser que uma pessoa se encante loucamente com a sua roupa, com a sua aparência, que fala, nossa, essa pessoa é, né, tudo de bacana, e depois de 5 minutos de conversa, vê que a conversa já não bate, já não dá certo, então não é por aí. E tem sempre aqueles grupos que acham que o descuidado é mais legal, e também não é uma crítica minha não, que ir de chinelo para o trabalho é muito mais interessante do que ir de sapato de couro, e de
ou andar na rua com uma camiseta folgada, super confortável, é muito mais interessante. Essa pessoa servir café no copo de requeijão, também essa pessoa é das minhas, essa pessoa está aqui próxima de mim, tem uma sensação de muito maior proximidade nesse estilo do que aquela coisa mais formal, mais elaborada, toda, né? Então, tem quem acha muito legal, tem quem não acha tão legal. Habilidade de comunicação, sim, né? Saber ouvir, saber falar suas ideias de uma forma clara, evitar ser agressivo, evitar ser muito crítico e aquelas pessoas que por mais que você se esforça de ser bem claro, bem objetivo, ela ainda entende errado o que você está falando. Eu vejo isso por escrito, tá lá, por escrito, a pessoa falou, ela escreveu uma frase bem objetiva, aí outra vai e dá uma resposta entendendo o oposto do que a pessoa falou. Imagina falando. Outra dica seja positivo. Pessimismo pode ser uma coisa que afasta as pessoas, enfim, sabemos disso. A gente diz que tem um clima pesado, que tem um baixo astral. Só que também tem a turma que não suporta o gratiluz. Tem a turma que fala, ai não, positivo demais para essa pessoa, tudo tá bom, tudo vai ser, ai não aguento. A pessoa precisa de uma dose de realidade para ter uma conversa ali com a pessoa. O outro item, cultive paixões, interesses, isso eu acho muito interessante, sim. Você fazer coisas que você gosta, você entrar a fundo numa coisa que te interessa, você quer desenvolver um hobby, você quer aprender a consertar relógio, você quer aprender a fazer tricô, você está lendo um livro que você gosta muito, você começou a assistir um diretor de cinema que te interessou e você passou a assistir vários filmes desse diretor. Muito interessante você ter paixões, você ter interesse. Muitas vezes isso te conecta às pessoas que tiverem as mesmas paixões e os mesmos interesses. Mas esse item é muito interessante para você desenvolver sem o foco de atrair outras pessoas, sem essa meta, de fazer isso por você mesmo, de você saber o que você gosta, no que você pode se entregar, no que você vai ver que você vai precisar muito menos de ser irresistível para as outras pessoas quando você está num projeto aí, num momento de você se perceber muito interessado pela vida. Estamos chegando no fim e os últimos eu acho que são os melhores, que é seja respeitoso, trate as pessoas com cortesia, com consideração. Sim, né? Porque mesmo que tem até pessoas que não reconheçam, você está sendo respeitosa com a pessoa, você está falando com palavras que não são agressivas, ainda vai ter gente que não vai reconhecer, mas você vai estar sabendo que você está fazendo certo, você vai estar gostando de você, porque você vai falar, não, eu sei como eu devo me colocar, da forma que eu devo falar, que palavras que eu devo usar. Se ainda assim a pessoa não está gostando, você consegue separar, esse problema é meu. E se tiver pessoas que gostam, ok, ainda é uma coisa que é legal como ser humano, não para ser irresistível para as outras pessoas. E mesmo o último item, que é seja atencioso. Nossa, engasguei na palavra. Mandar texto para uma pessoa que uma mensagem, né? Uma pessoa que você não vê há algum tempo, querer saber como é que a pessoa tá, fazer um elogio que seja sincero. Essa coisa atenciosa faz sim as pessoas se sentirem especiais, mas vamos entender que tem alguns casos, por exemplo, quando a pessoa está depressiva, por mais atencioso que você for, por mais querer cuidar dessa pessoa, querer saber, querer fazer alguma coisa por ela, uma pessoa quando está depressiva, ela não consegue identificar isso em você. Ela só muitas vezes percebe aquilo como mais uma perturbação na vida dela, mais um peso, mais alguém querendo coisas dela, querendo que ela fale, querendo que ela se coloque, e isso pode ser. Então, para a gente ter essa meta de ser irresistível, a gente precisa respeitar muito as pessoas à nossa volta e saber que momento que elas estão. Se elas estão ali para se encantar com você ou não, ou se elas estão com problemas maiores e de repente você é irrelevante, e não tem problema nenhum ser irrelevante em boa parte do tempo. Não tem problema nenhum que você não é o centro das atenções, que alguém te achou muito chato, porque pode ser que ela esteja no momento que ela não consiga ver nada de legal, e não tem problema nenhum nisso, né? Moral da história, cada um vai ter sua turma, cada um vai ter aquelas pessoas com quem
vai ter uma boa interação, que vai dar tudo certo. Agora, você quer ser irresistível? Seja irresistível para você mesmo. Pode ser, pode ser com bastante certeza, que vá sobrar, vai espalhar para as pessoas à tua volta e você vai se conectar com as pessoas que têm a ver com você. Se você se sentir irresistível para você mesmo, você está fazendo as coisas que você gosta, você está sendo autêntico, você está em conexão com os seus sentimentos, você está entendendo quando você está bem e quando você está mal, porque essa coisa da obrigação do ser irresistível parece que proíbe a pessoa de não estar bem. Não, se ela tem essa meta, não, eu preciso ser irresistível, ninguém pode deixar de gostar de mim. Você se proíbe de ter seus amargos emocionais e que acontece, está na vida de todo mundo. Aí você vai tentar enfiar debaixo do tapete, aquele negócio vai crescer, vai fermentar, vai para um lugar que você não vai, né, mais conseguir controlar. Então trabalhe para você gostar de você mesmo, né, para você também encontrar pessoas que, se gostar do que você é de fato, vai estar numa relação sincera, não é nenhum teatro que você está fazendo, você não está comprando uma roupa que não pode nem pagar só para ser irresistível e que no fim não vai dar nada certo, né? Sendo você gostando de você, você se percebendo uma pessoa irresistível, você vai ter relacionamentos que não são forçação de barra, que vão acontecer naturalmente. Enquanto você estiver preocupado em agradar as outras pessoas, você não vai agradar a ninguém, nem a você mesmo, porque você vai estar nessa obrigação de que os outros não podem deixar de gostar de mim, eu tenho que ser irresistível, eu preciso ser irresistível. Por quê? Aí eu volto lá no começo. Tem um pouquinho dessa coisa de que o mundo vai ver, eu sou irresistível, ninguém mais vai me rejeitar. Será que tem uma história de rejeição aí para a gente entrar, para a gente fazer uma limpa nisso, conseguir realmente estar em contato com seus sentimentos verdadeiros e não com suas compensações? Que a hora que você entra nos seus sentimentos verdadeiros, até isso acontece. Você se conecta, você se torna irresistível para as pessoas que também estão querendo ser verdadeiras com ela mesma e fala: tudo bem que se você tem momentos dolorosos na sua vida, tudo bem, eu também tive, isso é do ser humano, você é humano, a pessoa te percebe como humano e fica muito mais irresistível sendo humano do que sendo perfeito, do que sendo irresistível. E eu acho interessante porque eu vejo muito youtuber falando que não lê comentário porque fica muito mal, porque sempre tem gente criticando. De forma geral, todo youtuber tem sua turma. E a gente tem aqueles que está assistindo, é porque você está gostando, chegou até aqui, porque você já vem gostando do vídeo todo. Mas ainda assim acontece, tem as pessoas que colocam lá críticas, já colocaram para mim com relação à roupa, com relação ao meu decote, eu estava ofendendo uma pessoa pelo menos. Com relação ao meu português, eu fiz até um vídeo sobre essa coisa que uma pessoa me perguntou e eu aproveitei, que eu achei isso bem interessante, sobre falar errado de propósito. Tem vários motivos que faz. Volta lá, se você quer ouvir sobre esse vídeo, bota na pesquisa. Você vai encontrar pessoas que falam errado de propósito. Por quê? Tem uma série de motivos. Em cada situação, um motivo diferente. E tem, não sei se é uma pessoa ou mais de uma, mas eu já vi mais de uma crítica falando que eu cometo erros de... Eu comento, mas eu vou te falar. Eu estudo muita coisa e eu escolho, né? Então pode ser que algumas coisas eu fale errado, algumas coisas eu falo de propósito, que é um dos motivos. A pessoa fala de propósito é para ficar, sei lá, mais leve, para não ficar tão pedante, mas enfim. E se a gente se preocupa, fala assim, nossa, não estou sendo irresistível para todo mundo, você vai para um mundo interno de implosão, né, que não chega em lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, tente entender por que esse título, como ser irresistível, chamou atenção. Qual o cantinho dentro de você que está te obrigando, né, para ir para esse lado de que tem que agradar as outras pessoas, que tem que fazer, tem que demonstrar, tem que apresentar alguma coisa que vai conquistar as outras pessoas, você vai deixar de ser rejeitado. Por que essa rejeição pesa? O caminho é esse. Pensa nisso, às vezes sozinho é difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar, para te estudar, para se entender
E aí eu peço, chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, entra na caixa de informação, tem link para o e-book, tem o clube de canais para quem quiser colaborar, tem o canal de cortes. Seja bem-vindo. Obrigada por me assistir.